Excelências, senhores ministros, as senhoras advogadas e os senhores advogados que acabaram de ingressar no recinto. Chama para julgamento o recurso ordinário 1017365, da relatoria de Sua Excelência, o ministro Edson Fachin. Esse feito, ele foi incluído em pauta e julgamento, publicado no Diário Oficial, e o tribunal reconheceu a existência de repercussão geral, o tema 1031. Faz parte de 4 objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030: vida terrestre, saúde, bem-estar, redução das desigualdades, paz, justiça e instituições eficazes. Passo a palavra, então, à Sua Excelência, o ministro Edson Fachin, para o relatório. Muito obrigado, senhor presidente. Ministro Luiz Fux, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento as eminentes ministras, ministra Rosa Weber, nossa vice-presidente, ministra Carmen Lúcia, cumprimento os eminentes colegas ministros. Bem assim, senhor presidente, cumprimento os ilustres advogados e advogadas que se fazem aqui presentes ao início deste julgamento histórico do recurso ordinário 1017-365, que Vossa Excelência vem de apregoar. Cumprimento também o professor doutor Humberto Jacques, vice-procurador-geral da República, que aqui se faz presente. O relatório, senhor presidente, senhoras e senhores ministros, senhoras e senhores advogados, restou publicado, como é do conhecimento de todos, nos termos do artigo 87 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Por isso, senhor presidente, com o objetivo, inclusive, de auscultar oportunamente as sustentações orais, apresentarei uma síntese do relatório à guisa deste momento inicial do julgamento. E nesta síntese, anoto que estamos diante de recurso extraordinário interposto pela FUNAI, Fundação Nacional do Índio, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que confirmou a sentença de primeira instância no que concerne ao julgamento de procedência da ação de reintegração de posse ajuizada pela FATMA, Fundação de Amparo Tecnológico ao Meio Ambiente, em área administrativamente declarada como de tradicional ocupação dos índios Xoclém, localizada em parte da Reserva Biológica do Sassafrás, no estado de Santa Catarina. Na origem, a referida fundação, a FATMA, ingressou com ação de reintegração de posse com pedido liminar, alegando ser possuidora de imóvel matriculado no cartório de registro de imóveis da comarca de Itaiópolis, naquele estado catarinense, que integra a Reserva Biológica Estadual do Sassafrás, caracterizada como unidade de conservação integral. Aduziu à parte requerente que a área teria sido, nos termos utilizados pela parte requerente, invadida por aproximadamente 100 índios que, segundo ali se alegou, abriram picadas e montaram barracas no local para facilitar suas, nas palavras da requerente, investidas sobre a mata nativa do interior da reserva, que vinha sendo devastada com o uso de 9 motosserras. Colho também dos autos que a liminar foi deferida para manutenir ou, a depender das circunstâncias, reintegrar a autora na posse do imóvel. Contra essa decisão, foram interpostos agravos de instrumentos pela FUNAI e pela União desprovidos naquela corte de origem. A sentença de procedência do pedido inicial acolhe a tese de ter havido turbação no exercício da posse da área
da reserva biológica pela presença dos índios na região e que, reproduzo aqui palavras do juízo sentenciante, e que, abro aspas, não há elementos que permitam inferir que as terras referidas na petição inicial sejam tradicionalmente ocupadas pelos índios, na forma do artigo 231 da Constituição Federal. Máxime porque quem as vem ocupando, ainda atualmente, para fins de preservação ambiental, como visto, é a parte autora, fecho aspas, da parte que cito da sentença. Contra essa decisão, a União interpôs apelação, alegando que a área sobre a qual versa a demanda foi considerada como abrangida pelos novos limites da reserva indígena Ibirama-Laclono por meio da portaria 1128/2003 do ministro da Justiça, de modo que as questões relativas a direitos adquiridos, direitos reais, direitos possessórios, prescrição e decadência somente poderão ser dirimidas pelo Supremo Tribunal Federal, em razão do conflito de interesses entre a União e o Estado de Santa Catarina. Sustentou ali também a incompetência do juízo em face da conexão do feito com a ACO, Ação Civil Originária, 1100, tramitando neste tribunal. Em acréscimo, afirmou sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, tendo em vista que os índios têm legitimidade para pleitear seus interesses em juízo e também porque compete à FUNAI a tutela dos índios. Esse foi o recurso da União. Igualmente, recorreu à FUNAI, aduzindo inicialmente que a área reclamada integra o perímetro do imóvel, objeto da portaria 1128/2003 do ministro da Justiça, o que demonstra conexão com a CO 1100. Alegou também o reconhecimento dos direitos dos índios às terras como independente de sua demarcação. Requereu, afinal, fosse o feito remetido ao Supremo Tribunal Federal. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou o provimento à apelação nos termos da ementa que reproduzo no relatório. Julgamento esse que declarou inexistir conexão com a Ação Civil Originária 1100, declarou a legitimidade passiva da União e manteve a sentença que concede manutenção ou reintegração de posse de área que especifica nos autos, que é a área da qual aqui se está versando. Pois bem, os embargos de declaração postos pela União e pela FUNAI foram providos exclusivamente para fins de pré-questionamento. E contra este acordo foram interpostos recursos especial e extraordinário pela FUNAI, ambos admitidos. A União aviou também recurso especial igualmente admitido. Lá, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, aquele STJ negou o provimento ao recurso especial da União, assentando para tanto que sua legitimidade passiva para a causa, e aqui abro aspas, decorre do reconhecimento pelo tribunal de origem de que existe interesse individual ou coletivo de grupo indígena e de que há discussão sobre se a área é ou não tradicionalmente indígena, porquanto ainda em curso processo demarcatório da reserva indígena, fecho aspas. O recurso especial da FUNAI foi igualmente não provido, sob os fundamentos de que não teria havido, de que não houve, segundo o Superior Tribunal de Justiça, ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o TRF julgou a lide nos termos em que apresentada e ainda porque incidiria ao caso
o óbice da súmula 7, do enunciado da súmula 7 do STJ. Contra a decisão de não provimento dos recursos especiais, o Ministério Público Federal interpôs agravo não provido em face da incidência da súmula 182, também do Superior Tribunal de Justiça. Transitado em julgado essa específica decisão, vieram os autos para análise do recurso extraordinário interposto pela FUNAI. Nele, no recurso extraordinário, a FUNAI alega, com fundamento na linha A, inciso 3, artigo 102 da Constituição Federal, ofensa aos artigos 5º e 231 do texto constitucional. No artigo 5º, mais especificamente, os incisos 35, 54 e 55 da Constituição. Nas razões recursais, alega-se inicialmente a existência de repercussão geral da questão constitucional nos termos segundo os quais, de acordo com a recorrente, demonstra-se a relevância jurídica da questão, que, por um lado, pelo flagrante risco de criação de precedentes que fomentem situação de absoluta instabilidade e vulnerabilidade dos atos administrativos editados com âmbito nacional, após regular processo administrativo de demarcação de terras indígenas, com manifesto prejuízo à comunidade indígena em questão, que possui direito originário sobre as terras tradicionalmente ocupadas e colocando em risco a execução da política indigenista no Brasil. Ali fez-se ainda constar que terá relevância definir o perfil do Estatuto Jurídico Constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena, à luz das regras trazidas pela Constituição Federal de 1988. E acresceu-se ainda, como se não bastasse, o efeito multiplicador é evidente no referido caso, ou seja, caso atendida a pretensão da parte recorrida, poderá haver em breve um lote de liminares no mesmo sentido. Estou usando a expressão constante do recurso. Assim, disse a recorrente, o vultoso número de processos justifica por si só a relevância social, mas a ameaça de multiplicações de decisão neste mesmo sentido em outros tribunais e no Tribunal ACO, Tribunal Regional da 4ª Região. Em seguida, afirma ainda ter havido negativa de prestação jurisdicional diante da ausência de enfrentamento dos temas alegados em sede de embargos de declaração. Quanto ao mérito, sustenta que a área objeto da lide já foi reconhecida como de tradicional ocupação indígena e que o acórdão recorrido afastou-se da hermenêutica contida no artigo 231 da Constituição ao privilegiar o direito de posse daquele que consta como proprietário no registro de imóveis em detrimento do direito originário dos índios. Assevera ainda que a Constituição Federal de 1978 acolheu a teoria do indigenato, pela qual a relação estabelecida entre a terra e o indígena é congênita e, por conseguinte, originária, não dependendo de título ou reconhecimento formal. Salienta nessa direção que o processo de demarcação de terras indígenas possui natureza declaratória e não constitutiva, tendo por escopo a delimitação espacial dessas áreas, de modo a possibilitar o exercício das prerrogativas constitucionais conferidas aos índios. Aduz, nesse mesmo passo, que o título de domínio apresentado pela Fundação Ora Recorrida é nulo, haja vista que se constituiu sobre área indígena, e afirma ainda que o direito às terras tradicionalmente ocupadas pela comunidade indígena é imprescritível e que tais terras conformam-se como inalienáveis e indisponíveis, não sendo cabível de todo
o que contém, diante de todo ordenamento jurídico, que se compreenda que os direitos indígenas ao usufruto das terras ou quaisquer outros que a Constituição lhes confira decorram da demarcação administrativa da área, pois os títulos de domínio referente às terras de ocupação dos índios são inoponíveis a eles. E, ao final, postula a recorrente que seja provido o recurso, este extraordinário, cujo julgamento principia, a fim de se reformar o acórdão recorrido para resguardar ao grupo indígena sua permanência nas terras por eles tradicionalmente ocupadas, pelo grupo e pelos índios tradicionalmente ocupadas que se encontram em processo de demarcação. A parte recorrida não apresentou contrarrazões. Distribuídos os autos originariamente ao eminente ministro Ricardo Lewandowski, o então relator submeteu os autos à presidência para análise da necessidade de sua redistribuição por prevenção, vindo os autos a mim redistribuídos. E em 22 de fevereiro de 2019, o plenário virtual deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional veiculada nesse processo, qual seja a definição do Estatuto Jurídico Constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no artigo 231 da Constituição da República. O acórdão que reconhece a repercussão geral assentou que é dotada de repercussão geral a questão constitucional referente à definição do Estatuto Jurídico Constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena. E assim, em sequência, por meio do despacho de 8 de maio de 2019, deferiu o pedido de inclusão da comunidade indígena Xoclém no processo, na qualidade de litisconsorte passiva necessária, tendo em vista que a decisão a ser proferida nestes autos tem o potencial de atingir a esfera de direitos dos índios que integram a referida comunidade, uma vez que a demarcação administrativa das terras reconhecidas pela FUNAI e pela União ocorreu em seu favor. O Ministério Público Federal veio aos autos e opinou pelo parcial provimento do recurso extraordinário nos termos em que faço constar do presente relatório, que, como disse, já restou publicado. E com base no parágrafo 5º do artigo 1035 do Código de Processo Civil, determinei a suspensão nacional dos processos judiciais, notadamente ações possessórias, anulatórias de processo administrativo de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas, modulando o termo final dessa determinação. Até a ocorrência do término da pandemia da Covid-19 ou do julgamento final da repercussão geral neste recurso extraordinário 1.017.365, que é o tema 1031 da repercussão geral, o que ocorrer por último, salvo ulterior decisão em sentido diverso. E em 8 de maio de 2020, deferi pedido de tutela provisória incidental requerido pela comunidade indígena, a fim de, primeiro, suspender todos os efeitos do parecer 001/2017 AGU até o final julgamento do mérito do tema 1031 e, segundo, determinar a FUNAI que se abstenha de rever todo e qualquer procedimento administrativo de demarcação de terra indígena com base no referido parecer. Tal decisão foi submetida a referendo pelo plenário deste Supremo Tribunal Federal. Foram admitidos na qualidade de amici curiae. E aqui, senhor presidente, eu nomino a expressiva presença de amici curiae neste feito,
cuja relevância por si só é justificativa, sem embargo, do indeferimento também de numerosos pedidos que tardiamente aportaram a esta relatoria. E é, em síntese, senhor presidente, senhoras ministras e senhores ministros, o relatório do FEI. Muito obrigado, ministro Edson Fachin, pelo relatório que já estava disponibilizado no plenário virtual e que veio agora fisicamente por Vossa Excelência. Eu comunico às senhoras ministras, senhores ministros, senhores advogados, senhoras advogadas, que nós temos nada mais, nada menos que 39 sustentações orais. Isso seria absolutamente impossível que se realizasse na data de hoje e também não seria recomendável, sobre a metodologia de julgamento, que houvesse um fracionamento dessas sustentações, razão pela qual nós prosseguiremos no julgamento desse recurso extraordinário 1017-365, que acaba de ser relatado, na quarta-feira que vem e nos dias subsequentes para darmos uma conclusão a esse feito de grande envergadura. Noticio que nós temos 82 casos sobre estados e que a tese central é a definição do Estatuto Jurídico Constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional. Então, prosseguiremos no julgamento no dia 1º, primeiro processo da pauta, para continuarmos, ouvirmos as 39 sustentações orais, depois passarmos aos votos de Suas Excelências, as senhoras ministras e os senhores ministros. Agradecendo a presença de todos e a colaboração de todos os nossos servidores, eu declaro encerrada a sessão.